Dá o recado. Dá o recado. Dá o recado. Oi pessoal, aqui é meu esposo. Eu sou fã número 1 dele, pois ele pilota muito bem. Pois é. Inclusive, rapaziada, ela não usa o capacete, ó, ela não gosta de usar capacete. Tá entendendo? Mas é pertinho aqui do lado da nossa casa. Pertinho. 2 minutinhos. Vai ter que usar capacete, né, família? Ela diz que o capacete atrapalha. Bagunça o cabelo dela. É isso. Bora para mais um vídeo. Primeiramente agradecer a Deus por mais um fôlego de vida. Pedir a Deus que nos leve, que nos guie, que nos proteja de todo o mal, de causar um acidente ou sofrer um acidente, do assalto, da bala perdida, do homem sanguinário e violento. E hoje vai ser um dia de bênção na minha vida e na sua vida que está me prestigiando, assistindo os meus conteúdos. É, família, eu mais a minha esposa, nós estamos conversando, meu, pra gente ir embora de São Paulo. A gente tá pensando em morar lá no Paraná, estado de Arapongas, tá ligado? Porque aqui em São Paulo, aqui, família, eu vou te falar, meu, é uma terra maravilhosa. Sou nascido e criado aqui em São Paulo, entendeu? Mas assim, família, vou falar do meu caso, entendeu? Eu trabalho só para pagar aluguel e comer, família, entendeu? Tá muito caro as coisas aqui em São Paulo, entendeu? E eu que pago aluguel, meu, é um valor assim muito alto, entendeu, família? Além do aluguel tá caro, a alimentação, né, família, também tá um absurdo de preço, né, cara? Hoje em dia eu, né, vou falar da minha vivência, da minha vida, o que eu tô vivendo hoje. Então, por exemplo, numa sexta-feira, entre eu comer uma pizza com a minha família, né, ou eu como uma pizza no final de semana e passo o resto da outra semana sem mistura em casa, ou eu compro mistura e deixo de comprar a pizza, entendeu? Pra você ver como que as coisas estão muito, muito, muito caro mesmo, entendeu? Em casa sou eu, minha esposa, meu filho, que tem 13 anos, e a minha sogra, que tem 85 anos, certo? Olha que motinha ajeitadinha, cara. Da Trife, escapamento. Que moto que é essa? Ajeitada, né, família? Os pneus largos dela. Então, nós somos em 4 pessoas. A minha filha eu conto e não conto, entendeu? Eu tenho uma outra menina também vai fazer 20 anos. Só que ela já é enroscada com o marido dela, entendeu? Já tem um filho. Então assim, eu não coloco como que mora. Praticamente ela mora comigo, entendeu? Mas assim, ela dá o trampo dela, entendeu? Cria a filha dela. Então praticamente a renda dela é pra manter ela e a filha dela, entendeu?
Eu moro numa casa alugada de 4 cômodos. E dentro desse quintal existe mais um cômodo, entendeu? Separado. E aí é onde que ela mora também de aluguel. Então assim, é por isso que eu conto e não conto, né? Porque ela não é uma pessoa que no caso assim, mais uma boca para alimentar. Não é isso, entendeu? E tá muito difícil, cara, entendeu? Eu falei pra mulher, eu falei, meu, a gente trabalha pra caramba, mano. E a gente fica num sistema de loop, tá ligado? Trabalha o mês inteiro, aí recebe o dinheiro, paga aluguel, faz a despesa de casa, né? O necessário, o básico, que é a alimentação. Paga uma dívida aqui, outra dívida ali, entendeu? Porque todo mundo tem dívida, né? Até quem não deve tá pagando. Tá entendendo? Cheio de imposto aí que o governo coloca pra gente, né, meu? E eu tava conversando com ela, eu falei, amor, a gente vive num estado de loop, mano. Eu tenho 41 anos aqui em São Paulo, cara. E sempre trabalhando, sempre correndo atrás, né, meu? Correndo atrás do progresso, correndo atrás de me manter, de cuidar da minha família, da minha esposa, do meu filho. E o salário é muito pouco, cara, entendeu? O salário é muito pouco. E eu não tô aqui reclamando, entendeu? Que eu sou simplesmente um porteiro, tá ligado? Não estudei, né, na época que era pra estudar. Hoje sim, né, hoje eu tenho estudo, né? Quer dizer, hoje eu terminei os meus estudos, né? Eu fiz um curso técnico superior, terminei o ensino médio, mas trabalho de porteiro. Salário não é aquelas coisas. E a gente, no meu caso, né, é aquilo, né? O dinheiro é sempre contado, meu, sempre contado. E às vezes a gente tem que tirar de alguma coisa para poder suprir outra, né? Porque aluguel é aquilo. Todo ano o dono chega e ele quer aumentar o aluguel. E como eu moro em favela, né, irmão? Eu moro na comunidade. Simplesmente o dono chega lá e se ele achar que ele tem que aumentar R$100, ele vai aumentar. Se ele achar que tem que aumentar 200, ele vai aumentar 200. Porque assim, não existe uma regulamentação, alguma coisa assim desse gênero, né? Para que todo ano tenha um reajuste do aluguel, né? Dentro da favela não existe isso. Pode ser que fora da favela, né, você alugar uma casa direto na imobiliária, eles fazem esses reajustes, né, em cima do cálculo de alguma coisa, mas, entendeu? E vai lá e reajusta o aluguel. Na favela não, na favela é desse jeito que eu tô te falando. Se o cara chegar hoje lá e falar pra mim, ó, a partir do mês que vem eu vou querer X de aluguel, entendeu? Você não tem nem que discutir nem debater, porque não existe lei, não existe regulamentação. E ele é o dono, entendeu? Você vai discutir o que com o dono? Se ele que é dono proprietário do imóvel, né? Ou você paga, ou você entrega a casa. Então assim, a gente trabalha o ano todo. Eu, por exemplo, que sou porteiro, a gente tem aquele reajuste salarial que é dado pelo sindicato da categoria, entendeu? O sindicato todo ano negocia e chega na conclusão lá de uma porcentagem de aumento do salário, que dá muitas das vezes, da maioria das vezes, todos esses anos que eu trabalhei, que eu trabalho nessa área, né, entre vigilante e porteiro, todas as vezes durante esses 15 anos, sempre quando é o reajuste de salário, é sempre menor do que a inflação do país, entendeu? Sempre é menor, abaixo. Então o que acontece? O seu salário, ele vai só perdendo valor, né?
Porque o reajuste ele não acompanha a inflação do país. Então cada ano vai ficando mais difícil, porque o reajuste é meio que enxugar gelo, tá ligado? Você não anda pra frente, você vai indo pra trás, entendeu? Por causa desse fator da inflação ser sempre maior do que o nosso reajuste salarial, né? Então eu desanimei, entendeu, família? Eu tô desanimado em viver aqui em São Paulo, porque é assim, parece que aqui em São Paulo, mano, trabalhador honesto, ele só se fode, tá ligado? E quem faz as coisas erradas, né, que dá um jeitinho brasileiro, que usa da esperteza, que aplica golpe, que engana, tá ligado? Esses daí que prospera. Tá entendendo? Então assim, como é que eu posso falar? Eu não tenho coragem de fazer nada de errado, entendeu, família? Não tenho coragem mesmo. Não nasci pra isso, entendeu? Graças a Deus eu tenho um caráter formado por Deus. Então se hoje eu contar uma mentira pra alguém, cara, eu vou ficar muito mal mesmo, entendeu? Então eu conduzo a minha vida de uma forma que eu não venha precisar mentir, entendeu? Minha vida é bem transparente, faço tudo da maneira correta, entendeu? Não sou perfeito, eu vou dizer pra você aqui que eu sou o cara perfeito, não é isso. Mas o que eu tô tentando falar é que eu tento viver um modo de vida 100% com os desígnios, entendeu? Com os desígnios de Deus. Então é aquilo que eu tô falando. Se eu mentir hoje, eu vou me sentir mal, entendeu? Então por isso que eu já conduzo a minha vida pra mim não ter que mentir pra ninguém, entendeu? Não precisar mentir, não precisar enganar, não precisar trapacear. Então eu tô dizendo que assim como eu, existe milhares de pessoas, né, que tem essa conduta de vida, né, mano? E parece que quanto mais você preserva, né, o caráter, a decência, né, para ser um cidadão comum, honesto, trabalhador, você não progride, cara, entendeu? Fazendo as coisas certas, trabalhando, entendeu? Então eu tô muito desanimado mesmo. E lá no Paraná, lá no Paraná, na cidade que eu fui, uma casa praticamente igual a minha que eu moro hoje. Lá no Paraná eu vou pagar em torno de 600, 700, vamos colocar aí até 800 reais, entendeu? Fora da favela, tô falando isso, uma casa fora da favela, com o quintal na frente, entendeu? Uma casa bem acabadinha, uma casa, né, dignamente, né, falando assim, digna para uma família morar, para uma pessoa morar, entendeu? Agora na favela onde que eu moro, meu irmão, é o seguinte, a minha casa é de telhado, o dono não tá nem aí para arrumar. Já conversei com ele, quando chove pinga, tá ligado? Molha dentro de casa, eu já perdi meu guarda-roupa, já perdi meu armário. E assim, eu já falei pra mulher, eu não compro nada, né? Eu não compro, não vou ficar, porque estragou um móvel, eu vou lá e vou comprar outro. Dentro daquela casa eu não compro mais nada, família. E o que desanima é você pegar gente ruim, entendeu? Por exemplo, eu conversei com o dono da casa, falei, tem condições de arrumar o telhado? Porque o que acontece? Em cima do telhado, comunidade, é cheio de gato, velho. Os gatos é uma treta da porra em cima do telhado. Tem dia que tem noite que eu não consigo nem dormir. É uma briga da porra. Então os gatos saem rolando lá em cima do telhado, quebra, mano. Quebra o telhado. E quando não, a gente pega uns noia,
né, andando em cima do telhado. Então você vai reclamar, você vai falar, você vai arrumar problema. O dono disse que não vai arrumar. E ainda até sugeri pra ele, falei, não, pô, desconta do aluguel, entendeu? 50% eu coloco do meu bolso, 50% você desconta do aluguel. Ele não quer, não, entendeu? Então é gente pegada ao dinheiro, gente ruim, que não tá nem aí, não tá se importando que ali tem uma família que mora debaixo do teto dele, entendeu? Ou seja, não se coloca no lugar do próximo, porque se ele se colocasse no lugar do próximo, né, ele ia entender a situação e falou, não, pô, você é um cara que já tá aí há tantos anos, só na casa desse cara aí, mano, eu já tô 7 anos. É um cara que nunca atrasou o aluguel, um cara que chega num dia de pagar o aluguel, tá com o dinheiro certinho, pô, é um bom inquilino. Então, cara, lógico que eu vou arrumar a casa. Eu não vou... Eu, no lugar dele, arrumaria pra não perder o inquilino, né? Falei assim, não, vou perder um inquilino bom, um cara que não me dá dor de cabeça, um cara que paga a conta, o aluguel certinho. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa desse jeito, né? Aí você pode estar me perguntando, ô motoca, vai embora daí, sai daí. Cara, é muito fácil você falar e você sugerir, entendeu? Pra mim ir embora e procurar outra casa. O problema, irmão, é que é o seguinte, se eu sair hoje da favela, né, a casa que tá me comportando hoje, fora da favela, vai ser bem mais caro. Tá entendendo? Vai ser muito mais caro. E pode ser que eu até ache uma casa, né, que me comporte por um valor mais acessível, só que muito longe. Por exemplo, se eu for ali pro lado do Itapecerica da Serra, entendeu? Itapecerica da Serra, em Budas Artes, possa ser que eu encontre uma casa que me comporte com um valor do aluguel bem mais acessível. Mas, cara, eu não posso ponderar só isso. Caramba, passei o farol vermelho, ainda bem que os Rocan tá lá atrás. Eu não posso ponderar isso. Eu tenho que ponderar o meu deslocamento para trabalhar, o deslocamento da minha esposa para ir trabalhar, e escola, entendeu? Escola para os meus filhos, posto de saúde para os meus filhos. E nesses lugares aí, mano, que eu tô falando para você, principalmente Itapecerica da Serra, lá no fundão, onde é uma região mais um pouquinho afastada daqui do centro, né? Praticamente lá no extremo sul de São Paulo, o bairro não tem essa estrutura, entendeu? De escola, posto de saúde, mercado, né? Tudo que a gente precisa para conviver dentro de uma sociedade. Então é um bairro que ainda não tem toda essa estrutura. Então por isso que o aluguel nesses lugares é mais em conta, é mais barato, entendeu? Agora quem mora lá sem pagar aluguel, cara, de boa, você não tá pagando aluguel, entendeu? Agora eu saí da onde que eu tô morando para ir lá pro extremo sul, para economizar, né, em termos do aluguel, mas eu não ter essas coisas que eu tô falando pra vocês, meu, pra mim não vira, entendeu? Porque eu vou estar de um lado resolvendo um problema, né, que seria pagar um aluguel mais barato, mas por outro lado eu teria um outro problema, entendeu? De repente, para colocar o meu filho na escola, a escola não é perto de casa, é longe pra caramba, entendeu? Pra você ir pro mercado, pô, você tem que ter carro, entendeu? Ônibus nesses lugares aí não é igual aqui no centro, toda hora tá passando um ônibus. Então tem é um pouco precária, né, em termos de transporte público. Então tudo isso eu tenho que ponderar. Fica distante do meu trabalho, ou seja, eu vou rodar mais, né, consumir mais gasolina. Então tudo isso tem que ser analisado. Então, cara, viver aqui em São Paulo aqui, cara, é muito bom, tá ligado? Desde quando você tem um bom salário, né? Isso eu tô dizendo no meu caso, né? A minha vida, a minha história de vida. Se o meu salário hoje fosse 5 mil reais, cara,
não estaria perfeito, mas estaria melhor do que hoje, entendeu? Que aqui em São Paulo, aqui, para você ter uma vida assim relativamente assim estável, vamos falar assim, uma vida estável, um pobre, mas que tem uma vida estável aqui em São Paulo, aqui com essa inflação, com tudo caro, né? Principalmente na parte da alimentação, que os valores tá absurdo. Não só na alimentação não, família, na parte pra você vestir também tá muito caro, entendeu? Qualquer camisa, uma calça, um tênis aí, você não paga menos de 100 reais. Isso eu tô dizendo roupa simples, não é roupa de marca não. Se você for comprar uma camiseta aí é 60 reais. Se você for comprar uma calça simples, é 90, 100, 120 reais, entendeu? Um tênis, tá ligado? Um tênis mais convencional hoje, né? Pra mim tá usando, pra mim tá podendo comprar hoje, um preço acessível, mas que não tá tão barato assim, é o Olímpicos, entendeu? Agora qualquer outro tênis aí, mano, até um falsificado, um Nike falsificado, tá ligado? Se você for comprar aí é 400 reais, 500 reais, entendeu? Por um sapato, por um tênis falsificado. O original é 1.500, 2.000, dependendo do modelo. Então você tá me entendendo o que eu tô tentando passar pra vocês, família? Que aqui em São Paulo realmente tá difícil de viver, né? Tudo muito caro. E eu tô desanimado. Conversei com o síndico do prédio que eu trabalho, entendeu? Falei pra ele, poxa, já trabalho 10 anos aqui, o prédio nunca deu R$1 pra gente de aumento pelo prédio. É todo ano pelo síndico, ou todo ano pelo sindicato, todo ano pelo sindicato. Porque se não tivesse o sindicato, eu acho que nem aumento de salário a gente ia ter. Conversei com ele, me deu desculpa, falou que não poderia, etc e tal. Ou seja, a gente não é valorizado. 10 anos de trabalho, o prédio nunca deu R$1 de aumento. E quando eu cheguei no chefe lá, pedi um aumento, né, meu, pra ele, e não era nada, nenhum aumento exorbitante, entendeu? Se ele reajustasse o nosso salário, né, desse aí uns 300 reais de aumento, pra mim, já ia me ajudar muito, cara. Porque eu já ia conseguir pelo menos como que eu posso dizer? Igualar com a inflação, entendeu? Igualar assim num tipo assim, tá ligado? Já ia me fortalecer na parte da alimentação, um mercado, alguma coisa assim desse sentido, entendeu? Já ia me ajudar. Mas não, cara. Então, ou seja, você não é valorizado. E eu trabalho pra gente rica, viu, família? Eu trabalho, aliás, o prédio que eu trabalho, onde eu sou porteiro, são pessoas da classe média alta, entendeu? Ou seja, trabalhei 10 anos, pra ele tanto fez, tanto faz, entendeu? A resposta, né, praticamente foi não tem aumento, não podemos dar um aumento pra vocês, tá ligado? Então assim, isso desanima a gente aqui, entendeu? Pelo menos eu tô desanimado. Agora lá no Paraná, aí você fala, pô, amor, você vai lá embora pro Paraná, mas será que tem emprego lá? Cara, quem tem Deus, meu irmão, quem confia em Deus, até no deserto, meu irmão, até no deserto Deus faz brotar água, tá entendendo? Então eu falei pra mulher, meu, lá no Paraná eu tenho minha moto aqui, eu tenho um carro. Falei pra ela, passar fome a gente não vai, entendeu? Eu vou trabalhar lá carregando passageiro, eu faço aplicativo, entendeu? Lá tem muito mercado, família. O que mais tem lá no Paraná, lá na Iarapongas, lá que eu fui,
É muito mercado grande, tá ligado? Carrega a sacolinha Carrega a sacola da tia do mercado na moto, no baú, entendeu? 5 conto, 10 reais. Falei pra mulher, passar fome a gente não vai. Eu dou meu jeito lá, entendeu? Carpir no mato. Tem muito terreno lá, entendeu? Pra vender, como o mato tá crescendo, entra em contato com o dono, vou lá, corto o mato. Só não vou roubar, tá ligado, família? De resto a gente faz. E uma casa lá que vai me comportar bem, né? O aluguel é papo de 600, 750, no máximo 800 reais. Uma baita de uma casa boa, entendeu? Tipo 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, quintal na frente, quintal atrás, né? Dá pra mim guardar meu carro, minha moto tranquilamente. Então eu tô pensando em... Eu mais ela estamos pensando, né? Que a gente não vai tomar nenhuma atitude assim radical, né? Porque pra mim ir pra lá eu tenho que pedir as contas no meu emprego, porque eles não mandam embora, eles não fazem acordo. No emprego dela eu acho que ela consegue ser mandada embora. Agora no meu, aqui é sem chance. A não ser que se eu pisasse muito na bola mesmo, tá ligado? Pra eles se injuriarem comigo e mandar embora. Mas já entra aquilo que eu tô falando pra vocês. O meu caráter, eu não vou manchar o meu caráter, a minha dignidade por nada nesse mundo, entendeu? Então o jeito vai ser eu pedir as contas e sair sem receber nada, né? Então assim, a gente vê que a gente não é valorizado. As pessoas, elas não querem... As pessoas, elas estão insensíveis, não quer saber da sua situação, né? Se eu explicasse o meu caso hoje pro síndico do prédio, dizendo pra ele que eu quero ir embora, etc e tal, pra ele mandar embora, eu ia perder o meu tempo, ia expor a minha situação pra ele, ia perder o meu tempo, e a resposta ia ser não. E eu falo isso com propriedade, porque teve um funcionário aqui que ficou 3 anos pedindo pra ele ser mandado embora, insistiu num acordo, e no final eles não mandaram o cara embora. O que ele teve que fazer? Pedir as contas e foi embora pra Bahia, entendeu? O meu irmão foi embora de São Paulo. Eu tô pensando em ir embora de São Paulo também. Por conta disso, família. Infelizmente tá difícil, entendeu? Por conta de tudo que eu já falei com vocês aqui nesse vídeo. É difícil. Ser honesto aqui nesse país, você paga um preço muito alto, entendeu? Mas é isso, família. Mas até aqui Deus nos guiou, até aqui Deus guardou, até aqui a misericórdia do Senhor tem alcançado a minha vida. É só mais um relato da minha história, do que eu penso, da minha situação hoje, que eu tô compartilhando com vocês aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!